Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o país tem vindo a ser sacudido, em primeiro momento com a crise do setor pesqueiro e a paralisação da frota pesqueira, e neste momento, e de forma bastante aflitiva para todos os cidadãos e cidadãs, com a paralisação das empresas transportadoras de mercadorias. É uma situação grave e que convoca o Parlamento português para o seu debate e para a tentativa de ultrapassagem desta crise. Senhoras e senhores deputados, a primeira nota que se deverá fazer é de que, tarde e mal, o Governo reagiu a estas circunstâncias. E fê-lo porque fechou os olhos, enquanto pôde, à realidade económica que se degradava, particularmente por efeito da crise financeira internacional, da especulação nos mercados de matérias-primas e da alta, por essa via, dos preços dos combustíveis. Se há mais tempo o Governo tem acordado para esta realidade e não faltaram observadores, sem ser partidos da oposição, que chamaram a atenção do Governo para o fenómeno que se vinha a desenvolver negativamente, porventura o Governo poderia ter tomado algumas medidas preventivas, porventura poderia ter algumas medidas de contingência, porventura poderia ter tido um plano B, mas não teve. Neste momento nem A nem B, estamos numa indefinição total em relação àquilo que possa ser a política do Governo para obviar a esta crise. Esta é a primeira nota que queremos vincar e vincá-la com muito ênfase, porque não vale a pena nós queixarmos-nos, vitimizar-nos, o Governo ou os poderes públicos dizerem que foram ultrapassados pelas circunstâncias. O Governo e os poderes públicos têm a obrigação de antecipar naquilo que é previsível, naquilo que é comumente previsível pela generalidade dos cidadãos e dos especialistas, as situações de crise que se avizinhavam. Hoje está no epicentro desta crise o preço dos combustíveis. Já a este propósito viemos aqui a debate, creio que ainda de uma forma muito insuficiente. Se nós partilhamos com o Governo a ideia de que não devemos mexer na estrutura fiscal, não é esse o alvo principal desta crise e dos meios de a ultrapassar, isso é verdadeiramente o que é pretendido pelos partidos à direita. Há, no entanto, uma outra forma de baixar os preços dos combustíveis e que é a da regulamentação do preço, da fixação administrativa. Se não é um tabelamento direto, pode haver um mecanismo regulatório da formação dos preços. É necessário que a Galp, em primeiro lugar a Galp, no que será seguida por outras gasolineiras, baixem os preços porque há uma imposição administrativa. O Estado não se pode demitir mais a mais numa situação de crise de intervir no mercado dos combustíveis. Aliás, percebe-se mal que o Governo português não o faça quando hoje nós conhecemos que quer Zapatero, quer Sarkozy, já tomaram medidas de contenção em relação às gasolineiras nos seus países e têm vindo a exigir contrapartidas às gasolineiras. Não se percebe porque é que em Portugal, sendo mais papistas que o Papa em relação ao funcionamento liberal do mercado, o Governo do Partido Socialista não intervenha. Nós defendemos que haja uma fixação administrativa de preços para um período excepcional, são necessárias medidas excepcionais. É necessário olhar para a Galp, perceber que teve privilégios de monopólio extraordinários, que tem lucros extraordinários e, portanto, não será afetada por medidas limitativas de um crescimento mais acelerado daqueles que têm sido os seus lucros. Neste momento, nós devemos defender com toda a ênfase que é necessária essa intervenção. Não venha imediatamente o Partido Socialista ou o Primeiro-Ministro dizer bom, isso já foi ensaiado na altura do Governo Guterres e deu maus resultados. Pois, mas não é isso que o Bloco de Esquerda defende. O Bloco de Esquerda não defende um tabelamento de preços com devolução do eventual prejuízo às gasolineiras por subdesconto dos seus lucros eventuais. Não é nada disso que nós defendemos. Nós defendemos uma limitação dos lucros com uma baixa de preços administrativa. É isto ou a economia, é a especulação ou a economia real, é a especulação ou o emprego, é a especulação ou o crescimento. O Governo do Partido Socialista vai ter que escolher de que lado é que quer ficar, se quer ficar do lado
da especulação ou se quer estar do lado da economia. Creio que isto é muito claro e responderia em primeira mão e, em grande parte, àquelas que são as exigências reais dos operadores, particularmente dos operadores de transportes rodoviários de mercadorias, com maiores dificuldades no mercado nacional, porque são as pequenas e as médias transportadoras. Senhoras e senhores deputados, eu creio que podemos discutir alguns aspectos laterais da estrutura fiscal. Compreende-se mal a incrustação neste mecanismo da contribuição do serviço rodoviário, mas essa não é a questão principal. A questão principal é uma decisão extraordinária, é uma decisão a que o Governo do Partido Socialista não nos tem habituado, mas é de constranger a Galp e as outras gasolineiras a uma fixação administrativa de preços para um período absolutamente excepcional. Fora disto, não vale a pena vir ao Parlamento e chorarmos-nos porque fomos apanhados por fatores de conjuntura internacional e tentar escamotear totalmente, branquear totalmente aquilo que são as responsabilidades políticas na esfera política nacional, quer dos principais grupos de privilégio de monopólio, quer do partido político maioritário que está no Governo, que deve uma resposta aos portugueses e não um silêncio ensurdecedor, que é isso que nós temos ouvido nos últimos dias. Nós não discutimos a forma de luta, podemos ter críticas acerca dela, mas mais extraordinário ainda é que o Governo se tenha demitido de comparecer perante o país numa situação de aflição em que começa a faltar produtos essenciais nos abastecimentos. Onde é que está o Governo? É a pergunta que hoje aqui deixa o Bloco de Esquerda.